Boa noite a todos, eu sou Gabriela Coelho Batista, sou do Polo de Afrânio, Pernambuco, da turma de História, segundo período. Utilizei como texto base a semana 3, o capítulo 3 do livro História Geral da África, disponibilizado no AVA para maior conhecimento da gente. Eu escolhi falar sobre o Egito porque é dos conteúdos que eu mais gosto. Já falei um pouco sobre ele em outras aulas, outros momentos. E aí você me pergunta, o Egito, como ele era dividido, como era a economia, como funcionavam as coisas lá, né? Eu vou lhe responder. O Egito, ele é uma das civilizações mais antigas e ele é caracterizado por ser repleto de batalhas, brigas políticas, invasões de diversos povos, três períodos intermediários de problemas difíceis que, através das invasões, causaram muito impacto na economia, né? E aí, o Egito, a religião lá ela era na veia, entendeu? Eles acreditavam em deuses, muitos deuses para todo lado, na vida após a morte, e o principal era o faraó, né? O faraó era quem mandava tudo. O faraó tinha como ajudante o vizir, que ele ajudava o faraó, ele cobrava impostos, e era responsável pelo suplemento de cada cidade. O escriba, ele não pagava impostos e ele era responsável por documentar tudo. Só que assim, tem um período e tudo girava... e mais essa. Tudo no Egito girava em torno do Rio Nilo. Era tudo do Rio Nilo. As guerras, elas aconteciam lá porque todos queriam as melhores terras. Porque era através das colheitas, das plantações, que a economia do Egito funcionava, né? Mas aí você me pergunta, qual o período do Egito que foi mais repleto de batalha? Os períodos mais difíceis do Egito, que teve diversas batalhas, eles foram caracterizados como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Esses três períodos, eles, como eu já falei, repletos de batalhas e invasões, e eles passaram por muito problema difícil. E nesses problemas difíceis, nessa queda da economia, nesse sobe e desce, né? Eles ficavam conhecidos como período intermediário. E ficaram 3 períodos intermediários. Primeiro período, segundo período e terceiro período intermediário. Mas o que eram os períodos intermediários? Os períodos intermediários, vou tentar fazer um resumão porque é muito longo. O primeiro período intermediário aconteceu quando, no Médio Império, os faraós eles começaram a investir sem pensar em túmulos, em templos religiosos, para que mesmo após a morte, eles continuassem sendo adorados. E aí, com isso, a economia patinou, né? E aí, quando se viram, já era tarde, já tinham perdido, né? E eles construíram também diversas pirâmides. Quem não conhece as pirâmides, quem não conhece as famosas pirâmides, né, do Egito, que são bem conhecidas, e eles investiram muito em pirâmides e templos religiosos. E aí a economia patinou, e aí as tribos nômades do deserto aproveitaram para invadir a região do delta do Rio Nilo, que era uma das regiões mais, digamos que, concorridas, né, naquela época, podemos dizer assim. E aí eles invadiram essa região do delta, e nesse período o faraó perdeu o poder, ele passou a pagar impostos nesse período. E aí eles desafiaram diretamente o poder do faraó. E aí, como aconteceu tudo isso, a economia patinou, o Egito ele voltou a ser dividido novamente em Baixo Egito e Alto Egito. Aí acontece o primeiro período intermediário. Aí vem o Médio Império. O Médio Império, ele melhorou, o Egito voltou, a agricultura voltou a crescer, a economia voltou a crescer, né?
E aí, só que a religião, como eu já falei para vocês, ela era no sangue, no DNA dos egípcios. Ninguém tirava. E aí, acreditem, novamente os faraós voltaram a investir sem pensar em túmulos, em templos, em pirâmides. E aí, mesmo conquistando a Núbia e assumindo as minas de ouros e peças preciosas, a economia voltou a patinar. Voltou tudo para o zero de novo. Só que dessa vez, o segundo período intermediário foi mais sério do que o primeiro, porque diferentes povos, eles migraram do Oriente Médio para o Delta. Dessa vez não era mais povos ainda, né, que estavam migrando. E aí o governo ficou encurralado. Os Hicsos, que foi uma das maiores invasões do Egito, invadiu o Egito, né? E aí o governo ficou encurralado. O domínio durou diversos anos, 200 anos o domínio dos Hicsos durou no Egito, né? Mas aí eles foram responsáveis por diversos avanços militares. E aí Amoses, que foi o primeiro faraó da 18ª dinastia, conseguiu expulsar os Hicsos. E aí ele expulsou os Hicsos e ainda conquistou a capital dos Hicsos, Avares. E aí vem o novo império. O novo império, digamos que foi quando o Egito se tornou um grande império de verdade. Porque depois, após 2 períodos intermediários, né, que já tinham se passado, diversos problemas, a economia patinando, a economia caindo, povos invadindo o delta, né? Aí os egípcios viram, opa, quer dizer que se eu investir em armas, em armamento, dá certo, dá super certo. E aí eles foram lá, após a invasão dos Hicsos, após o avanço dos Hicsos com os armamentos, perceberam que investir em arma era a saída, né? E aí o Egito começou a conquistar muitas terras férteis e todos os povos cresceram olhos para isso. Acreditem, novamente, povos não deixavam, né? Porque o Rio Nilo era cheio de riqueza. E aí o Egito se expandiu e passou a crescer, da Síria ao meio da África, se expandiu demais. E com muitas vitórias, eles conseguiram ter mais escravos, que eram os trabalhadores, eles eram transformados em soldados e prisioneiros de guerra. E aí, Amenófis tentou mudar a religião do Egito, tentou decretar que fosse apenas um deus, que era Atom, até criou uma capital chamada Akhetaton, e tentou diminuir o poder dos faraós, só que não deu certo. E aí, no novo império, o maior faraó de todos os tempos, Ramesses II, ou Ramesses o Grande, surge. E aí, os hititas, 2 grandes impérios, mas ninguém conseguiu vencer os hititas, né? Era um grande povo. E, minha gente, e aí vem o terceiro período intermediário. Ah, mas o que foi o terceiro período intermediário? Mais um? Sim, mais um. O Egito rachou de novo. Voltou para ser Baixo Egito e Alto Egito. E aí o Egito se tornou terra de ninguém. E infelizmente dessa vez foi mais sério, porque os persas tomaram de conta. Botaram o Egito no bolso, como diz os brasileiros, né? E aí o Egito ficou no bolso dos persas. E Alexandre o grande inimigo dos persas, foi quem chegou com seu exército e foi exaltado pelo grande povo, que foi considerado o libertador do Egito. E aí o Egito ficou conhecido como Egito de Alexandre. Só que aí o Egito, ele passou, no final de tudo isso, fazendo um resumão aqui, porque meu tempo já está acabando, infelizmente, teve Cleópatra, diversos nomes grandes, diversos nomes massas, e aí o Egito passa, no final de tudo, infelizmente, o Egito passou a ser uma mera província do Império Romano. Pagava impostos a Roma e foram acabados com invasões de outros povos, né? As invasões acabaram com eles.
É isso, muito obrigado. Queria ter mais tempo para falar mais para vocês, mas é isso e o meu muito obrigado.